Olá, tudo bem? Meu nome é André, eu falo aqui da Propaga Soluções e hoje irei trazer aí um vídeo sobre a ferramenta de acerto de viagem, aqui do nosso sistema O Cargo. Esse módulo ele é muito importante para as transportadoras no geral, porque ele traz aí, além do acerto de contas com o motorista, um resultado propriamente dito aí da nossa viagem, certo? Então, se torna aí uma ferramenta muito útil no dia a dia do gestor de uma transportadora, certo? Para abrirmos essa ferramenta, abrimos aqui o menu, viemos no módulo Viagens e Acerto de Viagem, certo? Em sequência, localizamos a viagem em aberto, ou no caso de uma nova viagem, incluímos uma viagem nova, certo? E o sistema aqui ele já vai preencher algumas informações automaticamente, tá? Como o mês e o ano a qual a gente está fazendo essa viagem. Aqui na questão da empresa, a gente vai vincular aqui a empresa que vai estar prestando essa viagem e colocamos aqui a descrição, que seria aí um facilitador para a gente estar localizando essa viagem depois, certo? Nesse caso aqui, vamos colocar aí, por exemplo, viagem mês agosto. E em sequência colocaríamos a placa que vai estar prestando essa viagem, por exemplo, Seria aí, fica do seu jeito, Fica de acordo com o que você achar melhor. Temos aqui embaixo data e horário previstos, certo? Então de saída e data e horário previsto de chegada. Então vamos colocar aqui desse mês aqui, na verdade. Vou colocar dia 31/8. Após isso, temos outros campos como data e hora confirmada, tá? Então, no caso aqui a gente vai fazer um acerto mensal, então a gente já sabe que é do dia 1 até o dia 31. Opa, preenchemos aqui errado. E resta para a gente estar colocando os veículos. Note que, por exemplo, quando vincularmos aqui uma placa que possua documentos vencidos ou serviços a vencer, o sistema ele já vai nos avisar que a gente tem essas coisas em haver, digamos assim, Então a gente já tem aqui, por exemplo, esse está com o licenciamento anual vencido. Então o sistema ele já está avisando para a gente. Vamos incluir mesmo assim, tá? Não tem problema. Novamente aqui, o sistema já traz algumas informações lá do cadastro desse veículo, como a carreta vinculada a ele e o motorista também, tá? Então ele já traz as informações e preenche para a gente de forma automática. Claro que a gente pode também estar alterando, tá? Então, por exemplo, poderíamos estar excluindo aqui esse motorista e acrescentando outro motorista do nosso entendimento, O motorista correto, assim como a carreta, Poderíamos estar excluindo a carreta e vinculando aí a carreta que fosse melhor para a gente. Feito isso, colocamos aqui os combustíveis que esse cavalo aí utiliza, Que essa carreta vai utilizar. Então vamos colocar aqui o diesel, tá? Vamos preencher no final quantos litros de diesel foram utilizados. Aqui ao lado a gente coloca a quilometragem de saída. No caso aqui vamos colocar 103 mil quilômetros. E aqui resta a quilometragem de chegada, quilometragem extra, quilometragem vazio, que a gente preenche mais para frente, ao final da viagem, certo? Podemos dar um gravar aqui. Note que aqui embaixo temos algumas ferramentas disponíveis, tá? Então a gente tem receitas, onde a gente vão vir todos os CTEs, os fretes emitidos pela nossa transportadora. Temos as despesas, onde vão vir, por exemplo, notas de compra, ou até mesmo uma borracharia, alguma coisa a gente vai lançar aqui dentro também. Combustíveis, onde vão ser realmente os abastecimentos, Seja de diesel, de Arla, Thermokin, no caso de carretas frigoríficas, Então, a gente abasteceria aqui pela parte de combustíveis. E temos também o vale, tá? Então, aqui é onde empresas que trabalham com vale vão estar lançando aí os vales dos motoristas, tranquilo? Então, por exemplo, aqui, para esse nosso motorista, no dia 1/8, tá? Então, no início do mês, aí o dia que ele saiu, ele pegou um vale de R$500, tá? Então, ele pegou R$500 de vale. Podemos colocar aqui na observação como recebimento de vale de saída, lembrando que fica de acordo com o que você achar melhor,
E aqui embaixo a gente tem um lançamento de contrapartida. O que seria esse lançamento de contrapartida? Para o dinheiro estar indo para esse nosso motorista, ele tem que ter saído de algum lugar, né? Seja de nossa conta do banco ou de um caixa dentro da empresa, de algum local ele saiu, certo? Então aqui a gente lançaria essa contrapartida. Então de onde saiu esse valor, certo? Nesse caso não vou estar marcando, vou deixar assim mesmo. Vamos gravar um histórico, então é um histórico de recebimento de vale, tá? E pronto, o nosso vale está lançado. Poderíamos ainda estar imprimindo esse vale, tá? Então imprimindo aí um recibo desse crédito que a gente deu para o motorista, certo? Não veio ao nosso caso, vamos apenas dar sequência. Vamos lançar agora uma despesa de estrada, né? Vamos lançar por exemplo, aqui vamos lançar uma despesa de borracharia, por exemplo, né? Então colocamos aqui um fornecedor exemplo, um gasto com conserto e manutenção, inclusive esquecemos de colocar aqui a empresa aqui no início. Aqui foi no dia 10/8, ele teve aí um conserto, tá? Temos dois campos aqui bem importantes. O que seriam eles? O gera baixa, tá? Esse campo digamos assim, a gente foi lá, teve essa despesa, nesse caso aqui uma borracharia, e a gente já pagou, o cara já girou lá, a gente fez uma transferência, um Pix, de acordo com o que você, com o que foi, né? E a gente já pagou na hora. Então, o sistema ele vai gerar o financeiro, mas já vai dar baixa de forma automática para a gente, tá? E temos também o pago pelo motorista, que esse pago pelo motorista é realmente quando o motorista paga, então o sistema ele também gera o financeiro e já dá como pago pelo nosso motorista vinculado, tá? Isso aí ele vai gerar, digamos assim, um movimento na conta do nosso motorista. Então ele recebeu os 500 de vale, contou como crédito, agora ele teve um débito desses 500. Então ao final da viagem fica só esse resultante, tá? Vamos marcar aqui então como pago pelo motorista um histórico de pagamento do valor aí de, vamos dizer que foi R$480, tá? Então foi aí um conserto de pneu e lavação. Então ele tinha uma lavação junto e a gente já incluiu tudo no pacote, certo? Podemos dar um gravar. Então, o sistema aqui ele já gerou uma despesa para a gente, tranquilo? E lembrando, já deu baixa também lá no saldo do motorista. Em sequência, vamos lançar aí receitas, tá? Vamos lançar fretes. Vamos lançar de duas maneiras. Primeira maneira, de forma manual, tá? Então a gente vai incluir aqui todos os dados manualmente. E a outra maneira que vai ser utilizada no dia a dia, que é mais automatizada, né? Mais fácil para a gente aí. Então lançamos uma receita, colocamos aqui um número qualquer, né? Então seria o número do CTE ou um número de controle seu. Cliente, vamos colocar aqui o cliente exemplo, tá? Conta financeira, foi uma receita com transporte, certo? Foi no dia 5/8, com vencimento dia 5/8 também, que podemos colocar, unidade de medida podemos colocar aí por toneladas, então a 2 aqui. Temos outras caixinhas aqui, como por exemplo o lançamento de ida, então digamos que foi ao invés de ser um frete ao longo da viagem, foi um frete de ida para uma viagem, certo? Então ele vai separar o frete de ida com o frete realmente que a gente foi lá fazer, a gente foi prestar, né? Não vamos estar marcando. Descrição vamos colocar como frete. Origem, colocamos aí como Joaçaba, por exemplo, certo? E destino vamos colocar aí Lages, tá? Então aqui colocamos origem e destino. Temos ainda a distância, onde a gente poderia estar alimentando aí com a distância percorrida nessa viagem, né? Os outros campos, que é o gera baixa, que já explicamos antes, então que a gente prestou o frete, o cara já depositou pra gente, e o recebido pelo motorista, que vai funcionar da mesma forma que o pago pelo motorista, mas ao invés de ser um débito, vai ser um crédito para a conta dele. Então no caso aqui ele vai receber o valor desse frete aí, e quando ele chegar ele vai devolver pra gente, tá? Então colocamos como recebido pelo motorista. No histórico colocamos como recebimento. Aqui vem o peso da mercadoria, o valor do frete. Então vamos colocar aí R$2.500,
tá? O valor da mercadoria, podemos colocar aí que é 20 mil, tá? Em sequência aqui temos campos de despesas de frete, tá? Então, ICMS, então se a gente for pagar ICMS, vamos colocar aí que seja 10%, vamos colocar 250. Note que ele baixa aqui da base de bonificação. Por que isso? Porque não é um valor que você, digamos assim, 2.500 você recebeu o bruto, né? Mas esse valor você não vai ficar com todo ele, porque você tem os descontos como ICMS, seguro, pedágio. Então isso aí ele não soma na base do motorista, tá? Lembrando que são preferências, né? Isso aí pode ser ativado ou desativado de acordo com o teu gosto. Tranquilo? Vamos deixar sem ICMS aqui, vamos colocar um valor, por exemplo, de encargo aqui, vamos colocar 250, por exemplo, né? Base de bonificação 10%, então o sistema ele já gera a bonificação que a gente vai ter que pagar para esse motorista e podemos clicar em gravar, tá? Então aqui a gente fez de forma manual, a gente lançou o frete manualmente, da forma mais difícil e mais demorada, né? Vamos fazer aí de forma como você realmente vai fazer no teu dia a dia, tranquilo? Vamos fechar receitas, podemos deixar aqui o acerto em aberto, não tem problema. Vemos aqui em entrada, consulta a nota fiscal destinada, tá? Então aqui a gente procura aí a nota de acordo com os filtros aqui em cima. E aqui a gente vai lançar um CTE. Então vamos escolher esse aqui de baixo, 2 cliques e gerar CTE, tá? Utilizar notas marcadas sim. Vamos colocar aqui os dados de cobrança, tá? Então, vamos colocar aqui para 30 dias. Poderíamos estar calculando o frete, mas nesse caso vamos colocar um valor fixo já. Vamos salvar ele aqui. Vincular o veículo lá do nosso acerto. E podemos emitir esse CTE, tá? Vamos colocar aqui conta banco é o banco exemplo e o tipo de cobrança vai ser no boleto. Guardar um momentinho até o CTE ser emitido. Pronto, já emitiu, já lançou no financeiro, já lançou lá na viagem, né? Então já ficou certinho lá na viagem, fez a verbação e vai solicitar para enviar para o e-mail. Se a gente vir aqui no nosso campo do acerto, vermos aqui em receitas, note que o CTE que a gente lançou lá agora já está aqui, já está certinho aqui para a gente como uma receita, certo? Então, aqui ficou certo, nossas receitas ficaram certas, né? Mas a gente ficou com alguns débitos, né? A gente ficou com algumas coisas que a gente precisa lançar. Então, por exemplo, a gente tem o valor de ICMS, né? A gente tem valor de encargo e a gente tem base de bonificação, tá? Então, isso aqui pode ser lançado de forma bem simples. Ao invés de a gente fazer um lançamento manual lá no Contas a Pagar, a gente pode simplesmente gerar a despesa aqui. Então, por exemplo, vamos gerar a despesa de ICMS, tá? Lançamos aqui, data de lançamento, o fornecedor aqui, deixamos esse aqui mesmo. Conta financeira, vamos colocar como, vamos ver se a gente tem cadastrado aqui ICMS, tá? Podemos dar um OK. Então, ele gerou já uma despesa de ICMS, certo? Lançamos também a bonificação. Então, a gente tem a bonificação para pagar para o nosso motorista. Então, aqui tudo correto. Conta financeira, a gente vamos colocar aqui como bonificação. Opa, vamos ver se a gente tem... se a gente tem alguma coisa aqui no estilo, né? Acho que deve estar como comissão. Então, aqui, ó, comissões. Então, colocamos como comissões. Podemos dar OK também, tá? Então, bonificação gerada com sucesso. E também temos como encargos, tá? Então, a gente também tem uma despesa aí como encargos. Vamos gerar essa despesa aí também. Conta financeira, se vamos dizer que foi... que a gente pode colocar aqui foi uma conservação de bem, uma compra, né? Então, foi uma compra de mercadoria que a gente teve ao longo a gente precisou prestar ao longo do frete. Digamos que foi aí uma compra que a gente precisou utilizar para o frete, né? Isso aqui fica de acordo com o que você preferir. Podemos dar um OK aqui. Então, ele já gerou a despesa também, certo? Essas despesas vêm sempre aqui para o módulo de despesas. Então, ó, já vieram todos para cá, as 3 despesas que a gente teve. E
certinho. Então aqui ficou pronto as nossas receitas, pronta a despesa, vale também já foi lançado. Resta pra gente o quê? Um abastecimento, né? Então, temos algumas formas de fazer esse abastecimento. Clicamos em novo, clicamos em abastecimento interno. Aqui colocamos o número de controle desse abastecimento, né? Que a maioria, as empresas trabalham com o número de controle. Colocamos aqui a data de emissão, no caso vamos colocar 5/8/21, né? E vencimento é o mesmo, tá? Aqui em combustível colocamos que é um abastecimento de diesel motor. Foram abastecidos 250 litros e pago R$ 3,60, tá? Conta financeira podemos colocar aí como combustíveis. No produto é óleo diesel, tá? E aqui temos, resta aqui pra gente então colocar o peso, que não nos interessa, a quilometragem que o veículo estava aí quando ele abasteceu. Então nesse caso aí, vamos dizer que ele fez 850 km, então ele está com 103.850, tá? Meta de média, nota que o sistema já preencheu de forma automática. Então, como que ele faz isso? Quando a gente cadastra o veículo, a gente tem lá a meta de média do veículo, tá? Então ele já vai puxar sempre aqui na meta de média. Claro que podemos estar alterando, né? Fica de acordo com o que você achar mais viável. E damos o gravar. Então, o abastecimento aqui foi gerado com sucesso, tá? Vamos gerar então agora um abastecimento normal, sem ser abastecimento interno. Então, clicamos em novo. Podemos vincular aqui o posto de combustível, né, o nosso fornecedor. O número da nota. Data de emissão aqui, vamos colocar que foi dia 15/8. 15/8/21, né? E vencimento é o mesmo. Combustível é o diesel motor. Diesel motor. Foram abastecidos 310 litros e foi pago R$ 3,75, tá? Então, conta financeira aqui podemos colocar novamente como combustíveis. Podemos estar marcando como pago pelo motorista, tá? Então, colocar aí que foi uma despesa paga pelo motorista. Então, vamos marcar aqui. Histórico baixo do contas a pagar, então é um pagamento, né, que esse motorista fez. Quilometragem, vamos colocar aí que fez mais 800, então ele está com 104.650 quilômetros, tá? Meta de média vou manter a mesma. E podemos dar um gravar. Então, a gente fez dois lançamentos aqui, um abastecimento interno e um abastecimento normal, mas de forma manual, tá? Vou estar ensinando para vocês agora como a gente faz esse mesmo abastecimento, mas de forma mais automática, que vai facilitar mais, como a gente vai fazer realmente no dia a dia, tá? Então a gente vem aqui em entradas, consulta a nota fiscal destinada, localiza a nota do posto, clica em gerar recebimento, tá? Então aqui a gente vai colocar os dados, então CFOP, compra de combustível sem estoque, tipo de cobrança, a gente vai pagar por depósito bancário, e aqui a gente vincula a placa que abasteceu, tá? Podemos dar um OK aqui, conferimos os dados, né? Note que aqui embaixo na observação, ele já traz a observação da nota, então aqui geralmente vai ter a quilometragem e a placa, então para facilitar aí para você dar entrada nessa nota, né? A gente só confirma, clica em sim aqui para lançar na viagem, escolhe a viagem aqui, né? No caso aqui já puxa automático, a única que tem em aberto, e a quilometragem quando abasteceu. Então, vou dizer que ele fez 950 km, ele está com 105.600, tá? E podemos dar um OK aqui. Então, o sistema gerou o abastecimento. Se a gente voltar aqui para o nosso acerto e vermos em combustíveis, já vai estar lançado aqui essa nota, tá? Então, a nota que a gente acabou da entrada já está aqui nos combustíveis, certo? Então, bem interessante aí. O nosso acerto está praticamente pronto. Digamos aí que ele chegou agora de viagem, né? Então, a gente vai vir aqui, vai preencher a quilometragem que ele chegou. Então, ele estava com 105.600, vou colocar que ele chegou 100 km depois. Quantos litros ele gastou aí de diesel, né? Então, ele abasteceu 250, mais 372, mais 310. Então, ele abasteceu 950
932 litros, tá? Opa, não cliquei aqui, 932 litros. Se darmos um gravar, note que o sistema ele já puxa aqui a média, tá? Então ele já puxa a média que foi feita ao longo de toda a viagem, que foi 2,90, certo? E o restante está tudo pronto. Se a gente quiser estar imprimindo um relatório, né, para saber melhor aí como que foram aí nossas receitas, nossas despesas, uma visão geral aí da nossa viagem, a gente clica ali e aqui a gente tem todas essas informações. Então aqui em cima no cabeçalho temos placa, motorista, data de saída e de chegada, quantos dias ficou na estrada, quilometragem de saída e de chegada, quantos quilômetros rodou, quantos litros gastou e qual a média que fez. Um pouquinho para baixo temos as receitas, né? Então todos os CTS que foram lançados, os fretes no geral, né? E as suas despesas, então de bonificação, do ICMS e outros encargos, né? Um pouquinho mais para baixo temos as despesas, então tudo que foi lançado de despesa, seja conserto, ICMS, comissão, no caso que a gente lançou lá uma como compras, então vem tudo aqui para as despesas. Aqui temos o vale, então aquele vale que a gente lançou lá no início para o motorista já consta aqui, tranquilo. Temos a questão do combustível, então todos os abastecimentos estão aqui embaixo, certo? Aqui temos informações bem interessantes aí, que seria quilometragem de saída, de chegada, quilometragem que rodou nesse abastecimento, quantos litros gastou, qual foi o valor pago por litro, né? Então também interessante para você aí. Se foi pago pelo motorista, que no caso a gente tem um aqui que foi pago. E ao final temos aí a média feita pelo veículo, tá? Então nota que o primeiro abastecimento a gente fez média de 3,4 e a nossa meta é 3. Sendo assim, o nosso motorista poupou R$120, tá? Por ele ter feito a mais da média. Já no de baixo aqui, a gente fez 2,58 de 3. Então a gente perdeu aí R$162,50 por não ter feito a média. E o outro aqui fez 2,55, resultando em uma perda de R$216, tá? Então ao final da viagem a gente perdeu R$259,41. Para que é interessante a gente ter essa informação? Digamos aí, até mesmo para a gente pegar, por exemplo, peças, manutenções, né, no veículo, que muitas vezes acarretam aí em um gasto excessivo de combustível. Às vezes a gente pode estar pegando por aqui, tá? Por essa questão de meta. Ou até mesmo, vamos dizer, tem um motorista pedindo um aumento, né? Ele tá aí sempre batendo no teu pé e querendo um aumento. Você chega aqui, ó, você mostra para ele, ó, cara, você não faz média, né? Sendo assim, você não fazendo média, olha quanto dinheiro a gente perde. E a gente ainda vai te dar um aumento por isso, né? Então, é interessante que você tem diversos meios aí para você estar explorando aí esses resultados que o sistema te dá, certo? Um pouquinho mais aqui para baixo, temos a análise geral da viagem, tá? Então, nosso lucro bruto, que foi de 638. Aqui do lado, temos o geral, então, quantos reais bruto a gente fez? 2,22. E quanto líquido a gente fez? Que foi 0,23 centavos por quilômetro, que foi baixíssimo, mas realmente o líquido, né? Descontando imposto, já descontando bonificação, realmente o que chega para você ao final, certo? E temos aqui o acerto de contas com o motorista, tá? Então a gente tem aqui o vale que ele recebeu de R$500, o que ele recebeu, então recebido pelo motorista, que foi 2.500, despesas que ele pagou, 480 daquele conserto de pneu e lavação que a gente lançou lá também, as despesas que ele pagou, então, o combustível que ele pagou, que foi 1.162,50, e aqui o saldo parcial dele, que ele ficou aí devendo pra gente 1.357,50 centavos, tá? Lembrando que nesse valor a gente ainda desconta a bonificação, que nesse caso foi de 515,50, resultando aí em R$842 que ele vai ter que pagar pra gente, que ele vai ter que devolver pra gente aí no final, certo? Então, aqui a gente teve o relatório, com uma análise maior de dados, né, tudo corretinho, e assim que a gente quiser finalizar esse acerto, a gente vem em acerto, clicamos aqui para ele calcular o resultado do motorista, tá? E podemos estar finalizando esse acerto, certo?
Então aqui a gente tem algumas opções para estar finalizando, né? O que seriam essas opções? Como o motorista ficou com um saldo em conta, a gente tem que definir para onde vai esse saldo, tá? Então a gente tem a opção de fazer uma transferência, onde o que ele, vamos dizer que ele tem o dinheiro na mão, ele vai te dar ali. Então foi uma transferência do caixa dele para o teu caixa, né? Ou para a tua conta, que assim seja. Um lançamento de saldo, então o teu motorista, vamos dizer assim, ele tem lá, que nesse caso, R$840, ao invés de ele devolver para você, falou, não, segura para a próxima viagem, a gente não te dá vale, você tem esses 840 para estar gastando, né? Para estar gastando entre aspas, né? Porque é um valor que é seu. Ou a gente pode estar lançando um contas a receber. Então vamos dizer que o motorista não tem esse dinheiro em mãos agora, você lança aí para 7 dias, para 15 dias, aí fica de acordo com o que você quer, e o motorista fica te devendo, aí fica com saldo devedor no sistema. Certo? Então, por enquanto é isso, tá? A gente deu uma breve explicação aí sobre o módulo. Qualquer dúvida que tenha ficado, qualquer coisa que você queira perguntar ou saber mais sobre o sistema, a gente tem aqui no nosso site, a gente tem o número aí do WhatsApp, pode estar chamando a gente, que a gente fica à disposição para estar te auxiliando, certo? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.